Nessa segunda aula das leis ponderadas, a gente vai conversar sobre a lei de Prost, lei das proporções definidas. Conversar sobre a lei de Prost é você observar aqui esses elefantinhos. A pergunta que não quer calar é o seguinte: se esse elefantinho menorzinho pesar 1 tonelada e partindo do princípio que o elefante grande é 10 vezes maior do que o elefantinho pequeno, quanto deveria pesar esse elefante grande? Se o elefantezinho pesa 1 tonelada, o elefante grande deve pesar o quê? 10 toneladas, se ele for 10 vezes maior do que o elefantezinho pequeno. Se você entendeu isso, você entende de proporção, você já entendeu a lei de Prost. É considerado como a lei das proporções definidas. A lei de Prost afirma o seguinte: se ocorrer determinada reação química entre substâncias, essas reagem em uma proporção fixa entre as suas massas e envolvendo números inteiros e pequenos. Então, de acordo com a lei de Prost, em uma reação química há uma proporção fixa e constante entre as suas massas. Ou seja, não é zona não é greia não. Na química tem uma lei das proporções definidas, que é a lei de Prost. Então isso afirma o seguinte: imagine que você colocou para reagir carbono com oxigênio. 12 gramas de carbono reagindo com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico. Não é isso? Respeitando a lei de quem? De Lavoisier. Se você agora dobrar a massa de carbono, por exemplo, 24 gramas, esses 24 gramas vão reagir com o dobro da massa de oxigênio, 64 gramas, formando o dobro da massa de gás carbônico, ou seja, formando um total de 88 gramas, respeitando a proporção entre elas. Vamos para o papel para a gente conversar um pouco mais sobre a lei de Prost. Com relação à lei de Prost, imagine o seguinte: imagine que em um primeiro experimento aqui, em um primeiro experimento, você utilizou o quê? 12 gramas de carbono para reagir com 32 gramas de oxigênio, formando o quê? 44 gramas de gás carbônico. Imagine você que em um segundo experimento aqui, em um segundo dia, você resolveu dobrar a quantidade de carbono. Ora, meus amigos, a gente trabalha com proporção. Se você dobra a quantidade de carbono, vai ter que reagir com o dobro da quantidade de oxigênio, ou seja, o dobro de 32, dando um total de quê? De 64, formando também o quê? O dobro de gás carbônico, para manter a proporção entre eles. Perceba o seguinte: se você fizer uma relação entre a massa de oxigênio e a massa de carbono aqui, nos experimentos, por exemplo aqui, no primeiro experimento, no segundo experimento você usou 64 gramas de oxigênio e 24 gramas de carbono, 64 por 24. Se você fizer essa mesma relação para o primeiro experimento, o que? 32 para 12, tem que dar a mesma proporção, porque houve uma variação proporcional. E de fato aqui, 64 para 24. Me diz uma coisa, divide aí 64 por 8. 64 dividido por 8 dá o quê? 8. E 24 dividido por 8 dá o quê? 3. Então 64 para 24 é a mesma proporção de 8 para 3. Por exemplo, 32. 32 dividido por 8 dá o quê? 32 dividido por 4 dá o quê? Dá 8, não é não? E 12 dividido por 4 dá também o quê? 3. Percebe que você tem a mesma proporção de 8 para 3. É uma verdade você dizer que na formação do gás carbônico, sempre oxigênio e carbono vão reagir na proporção de quê? 8 para 3. Cada 8 gramas de carbono de oxigênio para 3 gramas de carbono. A lei das proporções fixas de Prost, lei das proporções definidas. Então veja só, aqui você pode também tirar assim, se no primeiro experimento 12 reagiu com 32 formando 44, você pode levar sempre para os menores números inteiros. Por exemplo, 12 não é múltiplo de 4, 12 por 4 deu quanto? 3. Então aqui vai reagir uma quantidade o quê? Também 4 vezes menor. 32 dividido por 4 dá o quê? 8. Formando também uma quantidade 4 vezes menor. 44 dividido por 4 dá o quê? 11. É a lei das proporções definidas de Prost. Vamos para as aplicações. Olá, primeira questão diz assim: há um detalhe importantíssimo que eu ainda não falei
aqui embaixo você vai encontrar um link, procura aí embaixo, você vai encontrar um link em que você vai poder baixar um e-book relacionado às leis ponderais e às leis volumétricas, inteiramente grátis. Tá fantástico, vai lá para você ver. Contém a parte teórica, contém os exercícios e também contém exercícios direcionados, exercícios para você aprimorar os seus conhecimentos, chamado do boxinho Agora Vai. E é claro, um bônus com 4 questões que eu digo que são questões de elevada performance, questões que envolvem outros conhecimentos do fantástico mundo da química. Deixa de baixar esse material não, estuda que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Vamos embora. Sabe-se que 3 gramas de carbono combinam-se com 8 gramas de oxigênio para formar gás carbônico. A ideia é você montar a equaçãozinha logo, para você entendendo. Olha lá. Sabe-se que 3 gramas de carbono, você anota, ó, carbono, combinam-se. Se combinam-se, né? Se os 3 gramas combinam-se, é porque trata-se de quê? De reagente. Carbono mais oxigênio. Quanto? 3 gramas reage com o quê? 8 gramas de oxigênio. Para formar, se é para formar, gás carbônico é o quê? Produto, não é não? Então, ó, havendo a formação de quê? Gás carbônico, não é não? Agora, partindo-se de 6 gramas de carbono, agora, ó, se você usar 6 gramas de carbono, certo? Que massa de gás carbônico pode ser formada? Ele pergunta, ó, a massa de gás carbônico que pode ser formada. Meus queridos e minhas queridas, para você fazer essa questão, você vai ter que usar 2 leis. Primeiro a lei de Lavoisier e depois a lei de Proust. Por quê? Veja só, ele está comparando a massa de carbono, não é não? 3 e depois 6, com a massa de quê? De gás carbônico. Ele pede a massa de gás carbônico. Para você achar essa massa de gás carbônico, você tem que ter uma proporção entre carbono e gás carbônico. Mas ele não te deu aqui, ó, não é não? A massa de gás carbônico. Mas você vai achar por quem? Por Lavoisier. Então, primeiro você faz Lavoisier, ó. Soma da massa antes vai dar igual ao quê? Soma da massa depois. Comigo. 3 mais 8 dando total de quê? Dando total, ó, de 11 gramas. Agora você vai usar o quê? Proust. Se aqui você dobra, usando 6 gramas, essa quantidade aqui que você vai encontrar vai ser o quê? O dobro. Então, o dobro de 11, a resposta correta, X, vai ser igual a 2 vezes 11 igual a 22 gramas. Não é não? E aí ele pergunta também o seguinte, ó, quais leis nos levam ao resultado? Temos 22 gramas como resposta e 22 gramas como resposta. Agora, você usou só a lei de Lavoisier? Não. Você usou a lei de Lavoisier para quê? Para achar esse valor aqui, ó, não é não? E depois você usou o quê? A lei de Proust para achar o quê? Para achar esse valor. Então, a resposta correta, letra E. Tudo bem? Gostaram da questãozinha? Olha só, próxima questão. Diz assim, ó. Sabe-se que 2 gramas de gás hidrogênio podem combinar-se com 16 gramas de gás oxigênio. Então, são reagentes para formar água. Então, ó, a água é o quê? Produto. Esses outros dois aqui são o quê? Reagentes, não é não? Então, temos o quê? Olha lá. Hidrogênio mais oxigênio, havendo como produto a formação de quê? De água. Boa, bebê. Vamos lá, vamos anotar as quantidades. Ele diz assim, ó, 2 de 2 graminhas reage com o quê? 16 gramas. Por Lavoisier, a gente já acha o quê? 16 mais 2, dando total de quê? 18 gramas de água, não é verdade? Olha só o que ele diz. Ao misturar 5 gramas, presta atenção agora, 5 gramas de gás hidrogênio, quando você mistura 5 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio, anota aí, 32 gramas de gás oxigênio, ele quer saber a quantidade máxima de água que pode ser formada, X. Se houver reagente em excesso, qual é a massa? Então, veja só, vamos raciocinar comigo. Pela lei de Proust, 2 não reage com 16, formando 18. Vamos lá.
Meus queridos, minhas queridas, preste bem atenção. Se você agora, por exemplo, analisando essas quantidades, se você agora colocou 32 gramas de oxigênio, perceba que 32 é o quê? É o dobro de 16, não é não? Vai reagir com o quê? Com o dobro de hidrogênio, não é não? Sendo que o dobro de 2 aqui, ó, o dobro de 2 não é 5. O dobro de 2 é quanto? Nas minhas contas, nas nossas contas, é 4 gramas. Ou seja, 4 gramas reage. Mas por que ele botou 5? Porque bombeou, era para ter botado 4 só. Se botou 5, temos o quê? Mais 1 grama, que foi o quê? Excesso. Agora, qual é a quantidade de água que foi formada? A quantidade de água, você não pode usar o excesso aqui, né? Você vai achar a quantidade de água só com quem? Olha lá, esses 4 gramas que vão reagir com 32, formando o quê? A soma do 32 com 4. Ou seja, essa quantidade, 32 com 4, vai ser um total de quê? 36 gramas. Ou seja, a lei de Proust abre possibilidade para questões envolvendo reagente limitante e reagente em excesso. Toma cuidado com isso. Então, a gente formou o quê? 36 gramas de água e teve um excesso de 1 grama de quê? O excesso de 1 grama de gás hidrogênio. Resposta correta aqui, ó. Letra A, 36 gramas de água havendo excesso de 1 grama de gás hidrogênio. Pegaram aí direitinho? Gostaram da questão? Vamos para a próxima questão. Questão relacionada com a lei de Proust. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, olha lá, procedentes de fontes distintas, diferentes. Obtém-se os resultados abaixo. Esses resultados mostram o quê? São do mesmo óxido? Não são? Como é que é? Meus queridos, olha a amostra 1. A amostra 1 a gente tem 0,32 gramas de enxofre para 0,32 gramas de oxigênio, dando um total de 0,64 a massa da amostra. Então perceba que na amostra 1, a proporção está de 1 para 1, não é não? Ou seja, ó, se você fizer a relação, ó, massa de oxigênio sobre a massa de enxofre, está dando o quê? 1 para 1, porque são iguais, né? 0,32 sobre o 0,32 é a mesma relação que 1 para 1. Ou seja, você tem 50% de cada um deles nesse óxido. O óxido 2 também, ó. Você tem o quê? Massa de oxigênio sobre massa de enxofre, também a proporção de 1 para 1. Não? 0,08 e outro 0,08 é a mesma proporção de 1 para 1. Isso sugere que faz parte aqui do mesmo óxido. Amostra 1 e 2, você vai ter aqui, ó, o mesmo óxido. Já o 3 aqui, ó, olha o óxido 3 como é. No óxido 3, quando você faz a relação entre a massa de oxigênio e a massa de enxofre, você tem o quê? 0,48 sobre 0,32. Meus queridos, 48 sobre 32 dá um total de quê? Vamos lá, divide por 8. 8 vezes 6, 48, né? Ou seja, 48 dividido por 8 dá um total de quê? 6, não é não? 32 dividido por 8 dá um total de quê? De 4. Dividindo agora para obter menores números, né? 6 dividido por 3 dá 2, não é não? Ou melhor, 6 dividido por 2 dá 3, né? E 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, a relação entre eles é de 3 meios, que é o quê? 1,5, não é não? Perdão, aqui, ó, 1,5. Foi diferente dessa reação, né? Dessa relação que foi de 1 para 1. Ou seja, a amostra 3 é de um óxido diferente dos outros óxidos. Tá certo? E de fato, ó, existe o óxido SO2 e existe o óxido que? SO3. Então, provavelmente a amostra 1 e 2 são com relação ao SO2 e o óxido 3 aqui, ó, é com relação ao trióxido de enxofre. Então, qual seria a resposta da questão? Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, ok? Resposta correta, letra B. Você usou a lei de Proust. Espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. Não esquece de baixar o livrinho, baixar o e-book aqui embaixo nessa aula.